Aline, Praniar Nenhumas Alternativas, e hoje vim dar uma dica de uma animação que eu não vejo ser muito comentada aqui no Brasil, mas eu descobri no ano passado e eu gosto muito dela. Chama RWBY. Já faz tempo que eu queria falar sobre o RWBY no canal, mas eu esperei chegar aí no momento que eu achava mais propício. E como a 6ª temporada aí estreou ontem, no dia 25 de outubro, eu achei que era um bom momento. Mas sobre o que é RWBY? É uma animação americana inspirada nos animes japoneses e ela foi criada pelo Monty On para a produtora Rooster Teeth Productions. Antes de eu falar mais sobre o RWBY, se você chegou aqui por esse vídeo e você não conhece o NA ainda, se inscreva, dá essa força pra gente, deixa o like nos vídeos que você gosta, porque dessa forma você apoia o nosso conteúdo. Não esquece de comentar também, isso também é uma forma de apoio. Também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, a gente posta coisas que a gente não posta aqui no YouTube. Pronto, RWBY é aí uma animação que tem uma mitologia muito rica, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a assistir. E eu acho que apesar de ter realmente essa inspiração nos animes japoneses, eu acho que ela não é simplesmente uma animação pra quem gosta de anime. Eu acho que pra quem gosta de fantasia, universos fantásticos, livros, séries de fantasia, vai gostar muito dessa mitologia criada pra RWBY. RWBY é ambientada num mundo ficcional chamado Remnant, e esse mundo é povoado por várias forças sobrenaturais e criaturas sombrias, chamadas criaturas de Grimm. Você vai ver aqui que muita coisa que eu vou falar vai remeter a contos de fada. E sim, os contos de fada foram uma grande inspiração do Monty On pra criar o universo de RWBY, inclusive as suas personagens, que eu já vou falar sobre elas. Então, criaturas de Grimm, obviamente, a referência aí aos irmãos Grimm, né, que escreveram vários dos contos de fadas que a gente conhece hoje, como o Chapeuzinho Vermelho, que também é importante para RWBY. Essas criaturas de Grimm são criaturas de destruição, elas querem destruir a humanidade e toda a criação do homem, e são criaturas bem interessantes porque elas são atraídas por todo tipo de sentimento negativo, como medo, raiva, ódio, tristeza, e muitas vezes essas criaturas se reúnem quando tem uma concentração de sentimentos ruins. Por exemplo, se você tem uma vila que tá passando por um momento ruim, não sei, tá em guerra, por exemplo, com outro lugar. Então, quando a gente tem guerra, a gente tem aí um aumento desses sentimentos negativos. Então, os Grimm se reúnem em torno desse povoado que tá cheio de sentimentos negativos e destroem tudo. Para se proteger dos Grimm, eles criam aí várias cidades grandes, que não só são protegidas por conta da arquitetura, mas é também onde acaba se reunindo a tecnologia que eles têm. Então eles têm mais meios de irem contra os Grimm. E também nas cidades é que a gente tem a maior concentração de caçadores. Caçadores são pessoas, caçadores e caçadoras, são pessoas treinadas aí para enfrentarem as criaturas de Grimm. E os caçadores, eles usam uma coisa que existe nesse mundo que chama Dust. Eu vou usar Dust aqui porque nem na versão que eu assisti legendada, é uma animação cujo áudio original é em inglês, né, uma animação americana, mas nem as legendas costumam traduzir o Dust para pó ou poeira. Mas é uma clara referência aí, é claro, ao pó mágico, por exemplo, das fadas, como a Sininho. Simplificando bastante, o Dust realmente seria uma espécie de um pó mágico que eles usam bastante na tecnologia que eles têm e nas armas que eles produzem para enfrentar os Grimm. E como que surgem esses caçadores e caçadoras? Existem escolas para caçadores e caçadoras, como a escola de Beacon, que é onde estudam as nossas 4 protagonistas. A RWBY é aí a nossa grande protagonista, a meu ver, ainda que as outras 3 também sejam protagonistas, mas eu acho que se eu posso elencar uma que acaba se destacando um pouquinho mais, tem um peso maior na história, é a RWBY. Ela é a mais nova de todas, ela é aquela criança prodígio que acaba pulando séries assim, porque ela já tá mais avançada, mas ela também é a mais ingênua, a mais animada e a mais idealista também do grupo. A personagem é mesmo inspirada na Chapeuzinho Vermelho, todo o visual dela, que é bem óbvio, né? O capuz vermelho que ela usa, a capa vermelha. Realmente a ideia era remeter a personagem da Chapeuzinho Vermelho. E nesse mundo, eles têm espécie de poderes, que eles chamam em inglês de semblance, e aqui na tradução da legenda pro Brasil, pelo menos do Crunchyroll, que é onde a gente encontra legalmente para assistir RWBY, chamam de afinidade. É um poder que cada um tem, cada pessoa tem uma afinidade diferente. A RWBY, por exemplo, tem a afinidade de ser muito rápida. Quando ela ativa a afinidade dela, ela fica tipo flash. Ela usa muito isso nas lutas.
lutas. Inclusive, ela tem uma arma muito legal, que é tipo uma foice gigante. Eu falei que ela era ingênua, mas não significa que ela não é super badass quando ela tá lutando contra as criaturas de Grimm. Já a Weiss é aquela personagem chatinha, sabe? Aquela princesinha mimada, riquinha, gosta das coisas do jeito dela e acaba se achando melhor do que as outras pessoas. O que é legal da Weiss é que ela é mais engraçada do que realmente chata, insuportável. E eu acho também que ela é a que tem o melhor desenvolvimento entre as 4 personagens, justamente pra ela partir de algo que a gente não gosta tanto, mas a gente começa a entender melhor ela, ver a questão do passado dela, ver as coisas que ela realmente acredita. Eu acho o crescimento da Weiss na animação fantástico. O design de personagem dela é inspirado na Branca de Neve, e a afinidade da Weiss é muito legal, muito foda na verdade, meio apelão. Ela cria glifos, que basicamente é um desenho aí repleto de símbolos, mas ela consegue fazer muita coisa com esses glifos. Ela faz um glifo no ar e consegue fazer um escudo, ela consegue fazer uma plataforma, se ela estiver caindo, ela faz os glifos e ela vai pulando. Ela consegue colocar os glifos dela numa parede e ir subindo, escalando a parede como se fosse o Homem-Aranha. Fora várias outras coisas que a gente vai descobrindo que ela consegue fazer depois, mas eu não vou me estender aqui. A arma da Weiss é uma espada, aquelas espadas de esgrima, ela é muito boa esgrimista. A Blake é uma personagem bem misteriosa, ela é muito fechada, não interage muito com os outros, prefere ficar lendo. Eu acho que aí um pouco da personalidade dela também vem da inspiração nos contos de fada, que é a personagem da Bella. O design dela foi inspirado na Bella de A Bela e a Fera. A afinidade dela é criar clones de sombra, como se fossem hologramas. Ela usa bastante para distrair os inimigos durante as lutas, e a arma dela é um negócio muito louco, que vira 3 coisas. Na verdade, todas as armas aqui, elas acabam virando mais coisas e atiram de alguma forma, mesmo que você esteja falando de uma espada. E aqui a arma dela é meio uma pistola, meio uma katana, né, aquela espada japonesa, e ainda vira um negócio que tem uma foice na ponta, mas tem um cabo que ela consegue jogar. É um negócio muito louco e ela luta muito bem com isso, é bem legal de ver. Por fim, a gente tem a minha personagem favorita, que é a Yang. Ela é a irmã mais velha da Ruby, e assim como a irmã, ela é muito animada, mas ela também é um tanto explosiva, tem muita energia, ela tem uma personalidade muito forte também, e ela é muito confiante. Eu acho que isso que é uma das coisas muito legais da Yang. Ela tem tanta confiança nela mesma que é por isso que ela é bem badass. O design dela foi inspirado na Cachinhos Dourados, que eu acho que é mais por conta da cabeleira loira dela. Eu não vou falar qual que é a afinidade da Yang aqui, porque eu acho que é divertido você descobrir assistindo, mas a arma dela são umas manoplas que ela usa nos punhos, que não só aumentam a força dela, como inclusive atiram também. Ela basicamente sai descendo porrada em todo mundo. E como você deve estar percebendo, juntas elas formam um time RWBY, que se lê Ruby. Tem muitos outros bons personagens na história, todos eles muito bem desenvolvidos. O John, a Pyrrha, a Nora, o Rain, o Ozpin, que é o diretor do colégio que elas estudam, que é inspirado aí no Mágico de Oz, o Crow, a Cinder, que é uma das grandes vilãs da história. Essa é uma história que pode parecer muito bobinha ao início, e no começo eu também tive minhas dúvidas sobre ela. Ela tem muito daquela comédia meio ingênua, que eu acho que funciona e é legal, mas pode dar a impressão que é uma história meio sem profundidade. Mas conforme os episódios vão avançando, a gente vai percebendo toda a complexidade desse mundo, a densidade do desenvolvimento desses personagens, e sim, a história fica mais sombria e cada vez mais complexa. Um dos temas principais de Ruby, por exemplo, é o preconceito com minorias. Nesse universo de Ruby, nós temos os humanos, mas nós também temos os faunos, que são criaturas que se parecem muito fisicamente com os humanos, mas têm alguma característica animalesca. Por exemplo, um rabo de macaco, uma orelha de coelho, e os humanos sempre foram muito hostis aos faunos. E conforme os humanos foram aumentando em número, os faunos viraram minoria. E apesar de existir um acordo de paz entre as duas raças, o preconceito entre elas é muito grande, a ponto de existir uma organização terrorista dos faunos que acredita que eles só vão ser respeitados se eles se impuserem pelo medo. Complexo o negócio, né? Eu falei um pouquinho aqui sobre a mitologia da história, que é muito sensacional, e ela só vai ficando mais e mais complexa. Eu preciso falar um negócio aqui que me incomodou quando eu comecei a assistir Ruby, que é a animação. Ela pode parecer estranha mesmo, ela não é muito fluida, parece que você tá vendo os gráficos de um jogo,
Mas se isso te incomodar no começo, saiba que a animação melhora muito a partir da segunda temporada. E apesar de ter esse estranhamento e de não ser uma coisa tão legal assim de acompanhar em alguns momentos, a parte das lutas é muito incrível desde o primeiro episódio. Eu falei aqui que a animação vai para sua sexta temporada, o sexto volume de Ruby, e você vai pensar, meu Deus, Aline, você tá me indicando um negócio que já vai para sua sexta temporada? Mas calma, Ruby é um negócio que você assiste muito rápido. Os episódios têm duração menor do que os episódios de anime, que costumam aí ter seus 24 minutos. Tem episódios na primeira temporada de Ruby que tem 4 minutos, 6 minutos. Eu fiz uma conta rápida pra ver quanto tempo você demora pra assistir os 16 episódios da primeira temporada de Ruby, e é o total de 2 horas. Pra resumir aqui, por que você deve assistir Ruby? Porque é uma animação com uma mitologia incrível, super criativa e que só vai ficando cada vez mais legal, porque tem muita ação, é muito empolgante. As muitas lutas que tem na animação são sensacionais de assistir. A trilha sonora é muito legal, as aberturas de temporadas são incríveis. Eu continuo assistindo elas e ouvindo as músicas até hoje. E é focado em personagens femininas que têm desenvolvimentos incríveis na história. Diferente de muitas animações que a gente tem focado em personagens femininas, que acabam prezando muito por mostrar só relacionamento, o quanto que elas são fofinhas e tudo mais, aqui é focado em ação, fantasia e tramas políticas. Me diga aí nos comentários se você já tinha ouvido falar de Ruby, se você conhece essa animação e se sim, o que você acha dela. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!